Olá, tudo bem com você? Faz mais ou menos 10 anos que eu tenho acompanhado um tema que veio a ser conhecido como ecumenismo. É uma palavra que não existe no dicionário, foi criada, quanto me consta pelo meu amigo pastor Sérgio Santelli, e ajuda a entender um fenômeno que vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos. O ecumenismo nós conhecemos bem, aquela iniciativa de unir igrejas, um movimento religioso. Agora, o ecumenismo, ele junta com a expressão ecumenismo, o prefixo de ecologia, ecológico. Então, seria um movimento muito mais amplo do que meramente um movimento religioso. O ecumenismo é uma iniciativa que tem como pano de fundo as chamadas mudanças climáticas, que até algum tempo atrás eram chamadas também de aquecimento global, e tem ajudado a unir movimentos que vão, inclusive, além dos limites das religiões. Movimentos políticos, pagãos, ateus também se envolvem nesse movimento, afinal de contas, o propósito alegado é salvar o planeta Terra. Muita coisa aconteceu nesses 10 anos, nessa década aí de esforços. Personagens como Al Gore, Greta Thunberg, e agora com mais força o Papa Francisco, Papa Bento XVI já falava disso também, são figuras aí bem conhecidas nesse cenário. O que neste ano de 2021 nós temos de diferente, digamos assim, é a aproximação de uma reunião importantíssima, chamada COP26, eu já vou explicar para você o que é isso, que vai ser realizada em novembro de 2021, neste ano. Então há uma grande expectativa em relação a essa reunião, e infelizmente também tem havido muitas especulações, muitas previsões alarmistas com respeito a isso. É uma pena que isso aconteça, porque os estudos que temos feito ao longo desses anos, especialmente o pastor Santelli e eu, desses 10 anos, são baseados em bons livros, em notícias reais, em documentos, coisas mais concretas. Mas há muitas pessoas agora embarcando, né, nesse trem, sem muito conhecimento de causa e já trazendo conclusões e algumas especulações assim sem sentido, infelizmente. Eu postei hoje em meu blog outraleitura.com.br um artigo com vários links, fazendo aí um apanhado geral das últimas notícias aí, as mais recentes. Eu quero ler com você neste momento esse texto e eu já vou também conferindo com você todos os links que estão ali colocados, né, no texto à disposição. Aqui está. Aproxima-se a COP26 e religiosos norte-americanos exigem ação climática. A maioria dos religiosos norte-americanos compartilha da preocupação do Papa Francisco, e do presidente Joe Biden em tomar medidas urgentes contra as mudanças climáticas. Então eu começo o texto aqui com uma citação do site Família Cristã, do site católico Família Cristã, que diz assim, abre aspas, e os links estão todos aqui indicados em azul, ok? O Papa Francisco vai promover um encontro interreligioso prévio à 26ª Conferência das Partes, essa é a COP26, ok? Da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que decorrerá de 1 a 12 de novembro de 2021, em Glasgow, na Escócia. O encontro pode resultar em um documento que reforce a encíclica Laudato Si do Papa Francisco e coloque pressão nos responsáveis que estarão reunidos, tal como há 6 anos a encíclica serviu para pressionar o aparecimento do Acordo de Paris. O norte-americano John Kerry, responsável por assuntos climáticos do governo de Joe Biden, já havia dito no site Vatican News que o Papa será uma voz muito importante que nos acompanhará até a conferência de Glasgow, pois fala com uma autoridade moral que é única. Bem, eu vou já mostrando aqui os links para você, só para confirmar, né, o que foi dito ali. Aqui então está a matéria publicada no site Família Cristã. Já vou abrir também para você ver o site Vatican News, onde está a declaração do Kerry, aqui está, que é um responsável, né, do governo norte-americano para esses assuntos aí
climáticos, né? Foi um enviado de Joe Biden lá para essa reunião. E aqui está a matéria no site Família Cristã. Papa junta religiões para pressionar acordos climáticos na COP26. Então é o ecumenismo junto com o ecumenismo. Veja só que interessante, né? Pressionar os líderes que estarão reunidos lá. Outros líderes religiosos têm se unido aos esforços de Francisco para salvar o planeta. Já vou abrir aqui os links para você ver depois. Leia esta matéria publicada no site do Center for American Progress e atente para os trechos grifados. Eu já vou mostrar aqui também o site para você, mostrando todas as referências. Então aqui está o Vatican News, Papa em apelo ao meio ambiente. Deus deu um jardim, não deixemos um deserto aos nossos filhos, né? São matérias recentes, são apelos bastante enérgicos, né, do Papa Francisco com respeito a esse tema do meio ambiente, e ele que tem sido já visto há algum tempo como campeão do meio ambiente. Foi aclamado até por muçulmanos como o maior campeão atual aí no assunto de ecologia, meio ambiente. Vamos lá, esse artigo aqui do Center for American Progress é muito interessante, muito revelador, um artigo publicado recentemente. Eu vou ler aqui com você, parágrafo por parágrafo, e atente para os trechos que eu grifei aqui, tá bom? Estão aqui em bold. O presidente Joe Biden buscou uma agenda ousada para lidar com a crise climática. Em seu primeiro dia de mandato, ele fez com que os Estados Unidos voltassem ao Acordo Climático de Paris. Uma semana depois, assinou uma ordem executiva para enfrentar a crise climática em casa e no exterior. No Dia da Terra, 22 de abril, ele se reuniu com líderes mundiais para abordar a necessidade urgente de ação coletiva sobre a crise climática. Durante essa cúpula, ele anunciou que os Estados Unidos terão como meta a redução das emissões que causam o aquecimento do planeta em 50% a 52% em toda a economia até 2030, em comparação com os níveis de 2005. O governo Biden também propôs o Plano de Emprego Americano. Parte das propostas de recuperação econômica, que incluem investimentos históricos em ação climática por meio de infraestrutura que criaria empregos bem remunerados e, ao mesmo tempo, tornaria a economia americana mais justa e sustentável. Destaque agora, essas ações positivas foram bem recebidas pelos líderes religiosos que continuam a exigir uma ação ousada na defesa da criação de Deus. Como eu já disse em várias palestras, até deixei aqui no fim desse texto, né, vários links aqui para palestras que eu já apresentei, tem muitas em meu canal, eu selecionei aqui algumas delas, mais assim, diretas, né, digamos, ao assunto. O tema do ecumenismo, ele é bem visto porque ele vai ao encontro dos interesses de todos, especialmente no sentido de que precisamos cuidar da criação de Deus. É isso que o Papa vem falando já há um bom tempo, a partir da sua Laudato Si, a carta apostólica, né? Vamos cuidar da natureza, da criação de Deus. Então os argumentos são válidos e são bons, e por isso mesmo serão aceitos, e têm sido aceitos. O Papa Francisco, que participou da cúpula do Dia da Terra, encorajou os líderes das maiores economias do mundo a se encarregarem de cuidar da natureza, desse dom que recebemos e que devemos curar, guardar e levar adiante. Essas palavras são cada vez mais significativas devido ao desafio que o mundo enfrenta na era pós-pandêmica. Como disse o Papa, abre aspas, precisamos seguir em frente e sabemos que não se sai de uma crise da mesma forma que se entrou nela, né? Saímos melhores ou piores. Destaque: nossa preocupação é fazer com que o meio ambiente seja mais limpo, puro e preservado. Devemos cuidar da natureza para que ela cuide de nós. A maioria dos religiosos norte-americanos compartilha da preocupação do Papa Francisco e do presidente Biden em tomar medidas urgentes contra a mudança climática. 60% dos cristãos e 79% dos judeus, budistas, hindus, muçulmanos acreditam que aprovar um projeto de lei para lidar com a mudança climática e seus efeitos deve ser uma prioridade ou uma prioridade importante para o Congresso. Então, veja só, vou repetir. A maior parte dos religiosos, não só cristãos, entende que seria necessário aprovar um projeto de lei para lidar com as mudanças climáticas e seus efeitos. Isso deve ser uma prioridade, dizem eles. Eu vou pular aqui para as partes que estão grifadas,
mais abaixo diz assim, depois você pode ler aqui o texto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo também. Essas descobertas são refletidas em outra pesquisa nacional. De acordo com uma pesquisa da Climate Nexus, a maioria dos eleitores religiosos pensa que aprovar um projeto abrangente para lidar com a mudança climática neste ano deveria ser uma prioridade importante para o Congresso do presidente, para o Congresso e para o presidente norte-americano também. Então, haverá uma pressão aqui em relação aos Estados Unidos e também, com certeza, na COP26, para que algum tipo de legislação seja aprovada para proteger a terra, para preservar o meio ambiente. Bem, avançando aqui, pesquisas mostram que há amplo consenso entre os norte-americanos religiosos de que o mundo enfrenta uma crise climática. Então, todos estão fechados na questão, né? Eu nunca questionei, deixa eu conversar um pouquinho com você aqui, eu nunca questionei o fato de que realmente tem havido crises e tragédias ambientais em nosso planeta. Isso é notório. Agora, há muito debate ainda sobre as causas reais ou principais dessas crises climáticas, né? Dessa crise climática. Será que ela é majoritariamente antropogênica, ou seja, o maior causador de tudo isso é o ser humano? Será que é o gado criado para abate, para alimentar a indústria da carne, porque gado produz metano e metano tem efeito estufa? Será que são atividades solares? Enfim, há muito questionamento, há muito estudo sendo feito ainda, muita coisa sendo dita. Eu não sou um negacionista do clima, não é o caso. Eu até entendo que a boa parte da culpa disso, quem revela é Ellen White no livro O Grande Conflito e outros livros, tem aqui o meu, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui para você. Ela diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para causar terremotos. Bom, terremotos não são causados pelo ser humano, não tem nenhum impacto humano nesses fenômenos. Mas também ela fala de ciclones, inundações, saraivadas, chuvas e assim por diante. Então nós entendemos, como estudantes das profecias, que à medida que o Espírito Santo de Deus, refreador, no Apocalipse ali a gente vê os 4 ventos sendo retidos pelos 4 anjos, né? Que é um símbolo de batalhas, convulsões sociais e também calamidades. Então, à medida que esse Espírito de Deus refreador vai sendo retirado da terra, não do coração de seus filhos, obviamente, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, mas à medida que Satanás vai tendo mais a liberdade de ação, nós veremos, sim, mais catástrofes ambientais acontecendo. Catástrofes em todas as áreas, mas também ambientais. E quanto mais catástrofes acontecem, mais medo as pessoas têm, mais argumentos encontram aqueles que querem levar avante a agenda ecumênica, né, ou ambientalista, e assim as coisas acabam avançando ainda mais rapidamente, ok? Então é bom dizer isso, né? Nós, como cristãos, como criacionistas, adventistas, não somos contra movimentos que visam a proteger a terra, o meio ambiente. Pelo contrário, nós entendemos que somos mordomos da criação de Deus, administradores daquilo que Deus criou e nos deu, e, portanto, devemos cuidar da melhor forma possível desse habitat, dessa casa que Deus nos deu de presente. Sabemos, claro, que é utópico pensar que vamos salvar o planeta. Nós não vamos salvar o planeta. Nós temos que preservá-lo nas melhores condições possíveis enquanto Jesus não volta, porque quando Jesus voltar, 1000 anos depois, aí sim, este mundo vai ser recriado, vai ser transformado de novo no Éden perdido. Bom, esses são assuntos para estudo bíblico. Eu tenho aqui no meu canal conteúdos que explicam isso, a escatologia bíblica, o que vai acontecer no futuro, pós-volta de Jesus, enfim, não dá para explicar tudo aqui nesse vídeo. Mas o fato é que nós, cristãos, criacionistas, adventistas, bíblicos, entendemos que temos que preservar o planeta nas melhores condições possíveis, mas que não vamos poder salvá-lo. Isso é papel de Deus, ok? É como o cuidado com o corpo, né? Nós sabemos que vamos envelhecer e, eventualmente, se Jesus não voltar logo, vamos morrer. Mas enquanto isso não acontece, temos o dever de cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para que tenhamos mais saúde, para que possamos ter uma mente clara para entender a vontade de Deus e assim por diante. Então, entendamos bem essa questão, separemos essas questões, né? Uma coisa é o que estão fazendo com essa causa, outra é a causa em si.
Uma coisa é a degradação do meio ambiente. O Apocalipse até diz que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Então, de fato, no fim do tempo, haveria um contexto de destruição da terra, de poluição, de degradação. Esse é um fato. Agora, o que estão fazendo, agendas que estão sendo mantidas e cumpridas e levadas avante por causa desse assunto, isso é uma outra coisa. Deixa eu voltar aqui para a tela. Continuemos aqui na nossa leitura. Aí, no fim desse artigo, que eu achei muito interessante, volto aqui a dizer que é bom você ler com atenção aqui esse artigo publicado no Centro para o Progresso da América, né? Especialmente as partes de geografia aqui são bastante reveladoras. Eu, então, adicionei 2 notas aqui no fim do texto e gostaria de ter a sua atenção para isso aqui. Tenho falado sobre esse assunto, o ecumenismo, e aqui eu coloquei um link para vários textos sobre esse assunto do ecumenismo, só você clicar aqui e depois conferir o que vai aparecer, há mais de 10 anos. E aqui eu até coloquei o link, deixa eu abrir aqui para você, no meu canal. Primeiro vídeo que eu postei no canal sobre isso foi em 2000, deixa eu abrir aqui, para lembrar direitinho quando foi, acho que foi 2009, se eu não estou enganado. Aqui, deixa eu abrir o vídeo. Enquanto ele abre aqui, deixa eu... Ok, está aqui. Ecumenismo, parte 1 de 4. Está vendo ali? 2009. Então já faz mais do que 10 anos, na verdade, né? E aqui, então, parte 1 de 4. Naquela época, no YouTube eu tinha poucos inscritos ainda, não podia postar vídeos muito longos, né? Então eu tive que dividir em 4 partes este vídeo aqui, uma palestra que eu apresentei no auditório da Casa Publicadora Brasileira naquela ocasião. Se você tiver curiosidade para ver como eram as coisas há 10, 11, 12 anos, né, aqui está então o vídeo, tá? Muito bem. Prosseguindo aqui, então eu tenho falado sobre esse assunto há mais de 10 anos, ali está o vídeo, já mostrei para vocês, primeira vez que eu falei sobre o assunto. Durante essa década, líderes como Al Gore, e ele anda falando de novo sobre o assunto, né? Ele nunca deixou de falar sobre esse assunto das mudanças climáticas. Líderes como Al Gore e influenciadores como Greta Thunberg ajudaram a avançar bastante a pauta climática. Agora, com o alinhamento histórico entre o Papa Francisco e o presidente norte-americano Joe Biden, como você sabe, é o segundo presidente norte-americano católico, e ele, assim que foi eleito, já ligou para o Papa dizendo que ia colaborar estreitamente com essa agenda ecológica. Então, com esse alinhamento interessante, o Papa, que é um jesuíta, e Joe Biden, que é um amigão de jesuítas, né, inclusive convidou para sua posse um padre jesuíta, usou uma Bíblia jesuíta para fazer o juramento presidencial. Bem, são os representantes das 2 bestas de Apocalipse 13. Se tiver dúvidas também sobre isso, clique nesse link aqui. Eu tenho vídeos em que eu falo sobre a atuação das bestas do Apocalipse. Então, com o alinhamento deles, a agenda está avançando mais rapidamente do que nunca. Pesquisadores em todo o planeta têm chamado a atenção da humanidade para o fato de que a Terra está na UTI, como dizem alguns, está aqui o link, e destacam frio extremo no sul do Brasil e enchentes e calor em outras partes do mundo, estão aqui os links, como evidências de que algo está muito errado com o planeta. Tudo isso ajuda a dar força e urgência ao encontro da COP26 em novembro. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem as notícias. Realmente o tom sempre é bastante alarmista, de bastante preocupação, né? E isso com certeza ajuda bastante na chamada engenharia social. Aqui está então a matéria. Planeta Terra entra na UTI e está próximo da fase terminal, apontam cientistas. O outro texto diz, está abrindo aqui, mudanças climáticas, os preocupantes sinais que unem frio recorde no Brasil e enchentes e calor pelo mundo. Tudo isso dando mais argumento ainda para esse tema, né, das mudanças climáticas. Meio ambiente. Chuva na Europa e calor de 47 graus no Canadá acendem alerta de clima no Brasil. Então, tudo isso vai dar forças, com certeza, para as discussões que serão travadas lá na COP26 em novembro. Em seu best-seller do século XIX, O Grande Conflito, Ellen White afirma, abre aspas, a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo.
Aqui estão as páginas, também você pode conferir em eventos finais, página 129. Lembra do título que estava nessa matéria aqui, da Center for American Progress? Deixa eu abrir de novo aqui para você. Líderes religiosos, né? Religiosos americanos estão aí clamando, né, por uma ação climática. Então não é nem lei que parte de um congresso, de um presidente. Agora, realmente, há pessoas pedindo isso, pessoas clamando por isso. Será que isso seria o cumprimento do que Ellen White escreveu aqui, de que haveria um pedido popular de uma lei para impor a observância do domingo? Não sei, não posso afirmar isso categoricamente, mas o fato é que a previsão da serva do Senhor diz que haverá um pedido popular. Nem vai ser necessário impor a coisa assim tão a ferro e fogo, porque as pessoas estarão convencidas de que essa lei será boa para todos. A ideia dos domingos climáticos vem ganhando força. Quer ver? Eu vou abrir aqui os links, daqui a pouco eu já mostro a você. E é bom lembrar que em sua carta apostólica Laudato Si, já vou abrir esse link aqui também, de 2015, o Papa Francisco dedica uma sessão inteira à defesa do descanso dominical como proposta para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Agora, líderes religiosos, justamente nos Estados Unidos, clamam por ações firmes no combate ao aquecimento da Terra. É um cenário realmente, no mínimo, interessante. Então, veja, por exemplo, aqui, ó. Onde é que está? Aqui. Enquanto o G7, né, a reunião dos países mais ricos do mundo, começava, o mundo precisa de domingos climáticos, né? Domingos climáticos. Então, essa expressão já pegou, domingo verde, domingo do clima, e está associado, então, ao meio ambiente, e isso graças, em grande medida, à pregação do Papa Francisco, que em sua carta apostólica ali, defende o domingo como uma forma de amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Uma carta que foi publicada em 2015, e agora, como você pode ver aqui nessa notícia, e muitas outras, né, querem trazer como uma forma de espetáculo, né, de uma forma espetacular, essa Laudato Si como uma forma de ajudar o mundo a salvar o planeta. Nota 2, e aqui eu peço mais uma vez a sua atenção, porque é um assunto muito importante. Há muita gente que precisa estudar mais atentamente a Bíblia e livros como O Grande Conflito. Estão abraçando cegamente teorias conspiratórias, dispensacionalistas, defendidas principalmente por pentecostais e influenciadores de YouTube, segundo as quais as vacinas teriam relação com a marca da besta. Nesse link aqui você encontra vários vídeos em que eu explico esse assunto da marca da besta, ok? Curiosa e vergonhosamente, para esses mesmos religiosos, a marca da besta já foi o código de barras e até biochips, e isso vai mudando com o tempo. Na medida que surgem novas tecnologias, vem lá vários vídeos alarmistas no YouTube de influenciadores que mal conhecem a Bíblia, dizendo que isso ou aquilo seria a marca da besta. É lamentável isso. Isso só traz descrédito com a palavra de Deus, porque as pessoas que estão de fora observando ficam assim, pensando, mas enfim, o que é o chip então? Ou melhor dizendo, o que é a marca da besta então? É o chip? É o código de barras? É isso? É aquilo? Porque as pessoas que estão falando não sabem do que estão falando. Isso é lamentável. Agora estão associando a marca da besta com a vacina da Covid-19. É triste isso, né? Alguns chegam a ponto de crer e pregar que as vacinas conteriam microchips para controle das pessoas. A que ponto chegam as conspirações? São cortinas de fumaça que desviam o foco do verdadeiro tema do fim do conflito cósmico, que é a adoração. Se você ler o Apocalipse atentamente, os 22 capítulos, você percebe que o centro, que o âmago do conflito entre o bem e o mal é a adoração. Então, a adoração é algo consciente, algo que você faz conscientemente. As pessoas saberão que a lei dominical será o símbolo da autoridade da besta, ao passo que o sábado, o memorial da criação, leia Êxodo 28-11, será a marca de reconhecimento da autoridade de Deus, Ezequiel 20:20. Não se deixe enganar, estude a Bíblia. Os vídeos que eu coloquei aqui abaixo podem inclusive ajudar você nesse estudo. Leve a sério esse assunto, não caia na conversa de pessoas que mal sabem do que estão falando e só criam alarmismo, estão talvez aí em busca de inscritos, de views para seus vídeos, e isso é realmente muito triste e muito lamentável. Eu quero mais uma vez indicar para você então o livro O Grande Conflito, de Ellen White.
publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Você encontra no site da editora cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira. Outro livro muito bom de um teólogo americano chamado Mervyn Moore é este aqui, Apocalipse 13. Ele fala aqui sobre leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte, perseguição religiosa. Isso poderia realmente acontecer em nosso mundo? Um estudo muito bom, muito sério sobre esses temas aí, incluindo o decreto dominical. E quero fazer aqui uma propaganda já também. Segunda-feira, na próxima segunda-feira, hoje é dia 6 de agosto, sexta-feira, segunda-feira, portanto, 7, 8, 9, dia 9 de agosto, nós teremos no canal, no YouTube da Casa Publicadora Brasileira, uma live muito importante. O jornalista Márcio Tonetti, pastor Diogo Cavalcante e eu vamos conversar sobre esse artigo de capa aqui que foi escrito pelo pastor Diogo Cavalcante, o cenário do Apocalipse 13, ainda podemos acreditar na ideia de uma lei dominical? Um artigo muito bom, que é da edição de agosto, aqui da revista Adventista, e nós vamos então esmiuçar esse artigo, conversar sobre esse assunto, há pessoas colocando em dúvida esse assunto do decreto dominical, será que isso vai acontecer realmente, será que não é uma imaginação lá de Ellen White no século XIX, alguma coisa que era para o tempo dela e não para o nosso tempo? Vamos conversar sobre isso, vamos entender que, biblicamente, e ao observarmos o cenário que nos rodeia, nós podemos encontrar sim, evidências de que uma lei dominical, como estava previsto já em Apocalipse 13, de fato ocorrerá no futuro, espero que próximo, porque isso marca realmente a proximidade da volta de Jesus também, tá bom? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Anote na sua agenda então, por favor, dia 9 de agosto, segunda-feira, 20 horas, teremos essa live especial para falar sobre o decreto dominical. Por tudo que eu tenho visto no mundo, esse cenário todo que está se montando, né, eu entendo que há grandes possibilidades, sim, de nós vermos em nosso tempo, finalmente, a assinatura dessa lei dominical. Pode ser outro cenário, pode ser que não seja esse, o cenário ecológico da família, da preservação dos direitos humanos, pode ser, mas, sinceramente, eu nunca vi com tanta clareza as coisas acontecendo como estão acontecendo nesse tempo, nesse nosso momento. Vamos aguardar aí a COP26, ver o que acontece por lá, né? Mas agora, independentemente de quando será, uma coisa é certa. Nós não sabemos quando Jesus virá, não sabemos quando será a data do decreto dominical, a data do fechamento da porta-graça, a data disso, daquilo. Nós não temos nenhuma previsão de datas nas profecias bíblicas, muito menos em Ellen White. Uma coisa é certa, temos que estar preparados a cada momento. Porque mesmo que o decreto dominical leve algum tempo para acontecer, é possível que nós venhamos a falecer antes disso. Muita gente perdeu a vida durante esse tempo de pandemia. Muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores também, amigos meus, esses já estão selados, já estão dormindo, aguardando inconscientemente a volta de Jesus. Então, o fato é que a vida é muito frágil e, na verdade, o senso de urgência tem que nos acompanhar o tempo todo. Não ligado, vinculado a um tempo futuro, mas ao agora. Vivamos o nosso tempo presente da melhor forma possível, cuidemos de nossa família, de nossa saúde, do nosso trabalho, façamos planos, por que não, mas sempre levando em conta que a nossa vida é frágil e que Jesus em breve voltará. Aí sim, com certeza, teremos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.